Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai gravar um vídeo para falar um pouquinho mais sobre o Jarbas. Um dos nossos clientes adquiriu o Jarbas. O Jarbas vocês já conhecem, ele é um software que realiza a exportação de milhões de leads, ativos em torno de 20 milhões, contar todas as publicações da Receita, né, ou que estão em formato de dados abertos, né? A gente teria aí mais de 60 milhões de leads. Esse nosso cliente, como todos os outros, ele fez um único pagamento para adquirir o Jarbas. O Jarbas passa a ser dele. Ele não paga assinatura, ele não paga por quantidade de lead que ele exporta para Excel, ele não faz mais nenhum pagamento para a gente. Paga uma vez só, adquire o programa, aperta um botão, escolhe quais colunas exportar, de quais estados, de quais cidades, de qual ramo de atividade, com ou sem telefone, celular, telefone fixo, endereço, e-mail, o que ele quiser. São 48 informações, né, dentro desses dados abertos, mas também podem ser mais, né? A gente também realiza inclusão de outras informações a pedido do cliente, né? Então, se o cliente quiser personalizar, se ele quiser incluir alguma informação que não está aqui, a gente também inclui, então não seria nenhum problema. Né? E aí ele adquiriu o Jarbas, fez esse pagamento único, está exportando milhões e milhões de leads à vontade, sem pagar mais nada por isso. E aí mandou um script aqui com algumas perguntas para a gente de alguns mercados que ele deseja filtrar. Então, exemplos de filtros, né, que ele gostaria de fazer com o Jarbas Filters e como que ele pode fazer isso. Foi o que ele perguntou aqui no Whats, eu copiei o texto, colei aqui no Notepad e vou mostrar para vocês. Vamos dar um zoom aqui. Primeiro mercado que ele quer filtrar, mês de consultoria em TI aberto nos últimos 6 meses. Como que eu respondo esse tipo de pergunta, né? A gente faz esses filtros no Jarbas baseado no ramo de atividade. E o ramo de atividade, ele é determinado pela CNAE, né, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, se não me engano. A sigla, né? Eu jogo no Google, mês de consultoria em TI, e o que o Google me retornou foi isso daqui. Se você quiser jogar no chat GPT também, né? Fique à vontade. O Google falou que não pode e-mail de consultoria de TI. Então, essa é a informação que eu vou passar para esse meu cliente. Mas ele deu a KNAI de consultoria em TI, né, que é um serviço intelectual. Ele falou que não é permitido o MEI. Mas a KNAI é 62, desculpa, 04000. Então, com base nesse ramo de atividade, a gente já tem o nosso primeiro filtro para colocar aqui no Jarbas. Vamos vir aqui. Vamos colar esse KNAI. O que a gente vai fazer agora? Vamos deixar no formato que o Jarbas trabalha, né? Sem essas barras, sem esses traços. Opa! Vamos colocar aqui primeiro filtro, ramo, igual a essa KNAI que está aqui. Vamos agora para o nosso segundo filtro. Vamos deixar isso daqui também em negrito, que eu acho que fica mais fácil, né, para acompanhar depois. Primeiro filtro. Opa! Vou voltar aqui, apareceu alguma coisa estranha. Pronto. Nos últimos 6 meses, a gente está em agosto, a gente pode deixar aqui, por exemplo, né, para esse vídeo, ano de atividade igual a 2025. Né? Vai pegar mais ou menos aí tudo que foi aberto de janeiro até julho, né? Até julho, agosto, né? Porque também tem um tempo no qual a Receita para, né? Conclui esse registro desses CNPJs e ela publica, né? Então, se ela publicar hoje, por exemplo, né? Hoje à noite, não necessariamente vai ter empresa que abriu de dia, né? Então tem alguns dias aí de intervalo. Mas enfim, ano de atividade 2025, acho que tá ok. Vamos dar uma olhada aqui no nosso arquivo de exportação. Vamos ver como que está o data de atividade, vamos ver como que está o ano que a empresa abriu, né, o nome das variáveis, só para a gente poder colocar ali no filtro com certeza, né? Vocês estão vendo aqui que o ano que a empresa abriu é atividade ano, tá? Vou voltar ali, eu coloquei acho que ano, atividade. Deixa eu voltar aqui, opa, atividade ano. É o contrário, né? Vamos corrigir aqui, atividade, underline,
ano. Tem um hashtag na frente, né? Então, atividade ano, tá aqui, 2025. Perfeito. Tá, vamos pro próximo. Então, isso daqui a gente já respondeu, né, esse primeiro filtro. Segundo filtro, mês ativos versus mês inativos, recuperação de negócios. Recuperação de negócios é um termo bastante amplo, porque muita gente que faz esse serviço, empresas, né, que fazem esse serviço, elas podem estar em ramos de atividade bem diferentes, né? Vai estar em mais de uma KNAI provavelmente. Vamos colocar aqui no Google novamente. Vou apagar aqui. Recuperação de negócios. KNAI. Não há um único KNAI, né, para recuperação de negócios, pois o termo se refere a diferentes áreas como recuperação de materiais não especificados, alumínio, que eu acho que provavelmente tem nada a ver com o que ele está perguntando, né? Recuperação de crédito, intermediação de negócios e por aí vai. Então, quer dizer, não tem como, né, sem informações adicionais, a gente saber exatamente do que se trata. Lembrando que o Jarbas ele não funciona somente por ramo de atividade. Você pode fazer filtro de qualquer forma aqui. Você pode fazer por texto, né? Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui nome da empresa, né? Vamos pôr aqui no nome. E o nome da empresa tenha o seguinte texto, né? Consultoria. Eu abro e fecho aqui esse sinal de percentual. Se tiver escrito no nome consultoria, o ano de atividade foi 2025 e for desse ramo aqui, né, dessa KNAI 6204000, que a gente tinha visto que era consultoria em TI, ele vai combinar todos esses filtros. Tá? Então, o vírgula, ele funciona exatamente para adicionar um filtro, né, para colocar um filtro adicional. Então, aqui a gente já tem um exemplo, né, esse nome consultoria já seria aqui o segundo filtro, vou dar um Ctrl X. Recuperação de negócios. O que a gente não tem agora é essa questão do ativo versus inativo, porque vocês devem ter visto, de acordo com os vídeos que a gente tem do Jarbas, e são inúmeros, né? Que o Jarbas só gera empresas ativas. E eu gostaria de mostrar para vocês hoje que não necessariamente só empresa ativa. O Jarbas ele recupera qualquer coisa. Pode ser empresa fechada, baixada, suspensa. É um Jarbas que a gente chama de shawl, né? De ex de extrair, né? De extractor, e all de extrair tudo, né? Então o Jarbas shawl ele vai extrair todas as empresas, independente de qualquer situação que a empresa esteja. Se ela já foi fechada, se ela foi baixada, se ela foi suspensa. Olha aqui como que aparece o Jarbas de empresas ativas. Ele não tem a coluna de status, por quê? Porque tudo que está aqui é status ativo. É a empresa que está funcionando. O Jarbas shawl já não. Ele vai extrair empresa fechada, empresa suspensa, baixada, aberta, né, ativa, inativa, e por aí vai. Então, basicamente, a diferença de um para o outro é que no Jarbas shawl a gente vai ter uma coluna a mais aqui. Vou aqui insertar coluna. E aí vai ter aqui status da empresa. Se ela vai estar baixada, se ela vai estar suspensa, se ela vai estar ativa, se ela vai estar inativa e por aí vai. Então aqui vai ter o status do negócio. Opa! Basicamente é essa a diferença de um para o outro. Então quer dizer, para realizar esse filtro, esse cliente adquiriu não só o Jarbas que extrai empresas ativas, que é o extrator X, mas ele adquiriu o Jarbas shawl, para o qual nem vídeo a gente tinha feito ainda. Tá? Esse daqui é o Jarbas que tem nos vídeos, é o extrator, esse ícone branco. E esse ícone que não é branco, que é o shawl, é o Jarbas que extrai empresa aberta, fechada, né, independente da situação dela na receita. Então, para fazer isso daqui, nesse filtro que ele está solicitando, a gente precisaria, vamos voltar aqui, colocar, além desses 3 filtros que eu já coloquei aqui, né, a gente precisaria colocar também um filtro de status. A variável sai com o nome de status.
Por exemplo, suspensa, ou, vamos colocar aqui, ativo. Porque depende de que tipo de inativo que ele está falando, né? Pode ser suspenso, pode ser baixado, né? Mas o barra aqui no filtro, ele vai funcionar como ou. Tá ok? Tá. Mês por faturamento estimado. Faturamento estimado, aí aqui eu devo confessar para vocês que é uma pegadinha. Muita gente na internet que faz, né, trabalha com esse tipo de análise de mercado, fala que tem opção de faturamento. E não é verdade. Por quê? Porque faturamento da empresa é uma informação privada. Ninguém tem direito de saber quanto dinheiro você ganhou. É como informação do banco. A Receita sabe? Sim, a Receita sabe porque seu contador declara. Mas todas as outras pessoas do Brasil vão ter acesso a essa informação? Não, não vão ter. É uma informação privada sua. Se você paga seus impostos em dia, você está regularizado e independente de estar ou não regularizado, né? É uma informação privada, tanto que você ganha. E aí, quando alguém fala que tem informação de faturamento, normalmente está mentindo. O que a gente tem, que a gente chama de proxy, né? É algo que nos permite identificar se uma empresa ela é uma empresa pequena, uma empresa micro ou é uma empresa de porte grande, é a variável porte. Então, pela variável porte, a gente sabe que uma empresa grande, né, vai ter um faturamento que vai ser muito maior que o de uma empresa pequena. Então, a gente tem faixas de faturamento. Alguém que fatura 2 milhões de reais por mês não vai estar, né, enquadrado aqui como empresa de micro ou pequeno porte. Imagina que por ano a empresa tem mais de 20 milhões de faturamento. Naturalmente que ela vai estar aqui no grandes/outros. Né? Então esse é o filtro de porte. Vamos voltar aqui então, vamos escrever um filtro para porte. Por faturamento estimado. Vamos colocar aqui o filtro porte. Porte igual a grande barra outros. Do jeito que está aqui no nosso exemplo, ó, grande barra outros. Vamos voltar aqui, vamos ver qual que é o próximo. Temos mais um filtro, então. Então, repare que, basicamente, o que a pessoa precisa saber para utilizar o Jarbas Filter é entender desses símbolos aqui de filtro, né, que é o sinal de igual, o percentual quando é texto, né? Basicamente é isso, né? O barra, né, para outros, né? O vírgula para adicionar um filtro. Né? Então é uma coisa bastante simples. Vocês vão ver no manual do próprio Jarbas, né, que tem em torno aí de 8 páginas, a maioria é print screen de tela, né? E aprender a utilizar o Jarbas é uma coisa muito fácil. Né? Vamos entrar aqui ó, no manual, só para vocês darem uma olhada. santosdias.com/ultimate PDF. Esse é o manual do Jarbas. santosdias.com/ultimate PDF. Vamos dar um zoom aqui para você enxergar de perto. Então, bastante simples. Né? Vamos dar um zoom para fora. Esse daqui é o manual do Jarbas. Tá, vamos voltar aqui então. Mês em bairros específicos de alto poder aquisitivo. Isso daqui já seria uma solução que seria a nível de cidade, né? Porque, primeiramente, né, o Jarbas ele não vem com a informação do bairro, como também não vem o CEP, ele vem o endereço completo. Mas a gente pode colocar também, não tem problema. Né? Se o cliente solicitar, a gente insere aqui a coluna. A gente insere aqui uma coluna. Vamos dar um ESC aqui, ó. A gente tem informação de bairro, simplesmente não estou apertando copiar toda hora. A gente tem informação de bairro, insertar, pronto. A gente não coloca porque ninguém nunca pediu, mas se alguém pedir também a gente não tem problema nenhum. A gente coloca o bairro aqui e aí a gente vai puxar essas informações também a partir de dados abertos. Então imagina que a pessoa ela é moradora da cidade de São Paulo, né? Talvez saber o nome do bairro é uma coisa importante, né? Se for uma cidade muito grande, né? Uma cidade de médio porte, né? De repente São João del Rei, Minas Gerais, né?
Maringá, no Paraná, Passo Fundo, né? Então são cidades que são bem menores que a cidade de São Paulo. Então, às vezes, prospectar por bairro não faz muito sentido, dependendo do tamanho do mercado que você quer analisar. Mas a gente tem informação de bairro. Se ele quiser, a gente coloca aqui. Não vou pôr no momento, porque a gente precisaria personalizar um Jarbas para isso, tá? Então, isso levaria mais do que 5 minutos para fazer, por isso que eu não vou gastar o vídeo fazendo isso. Então, mês em bairros específicos, poder aquisitivo, tá ok. Mês que mudaram de situação recentemente. Isso daqui é bastante interessante, por quê? Porque dá para fazer também com o Jarbas Filter. Vamos vir aqui, ó. Vocês vão ver que as últimas colunas que o Jarbas gera é a data de entrada no MEI, a data de saída, a data de entrada no Simples, data de saída do Simples. Então, isso daqui dá uma informação interessante. Por quê? Porque uma empresa que sai do MEI, provavelmente não podemos ter certeza de nada, naturalmente, que é uma análise de mercado, né? Mas uma empresa que sai do MEI é uma empresa que de repente cresceu, que está numa situação melhor. Né? Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, MEI, saída ano, vamos colocar aqui MEI, saída ano, copiar o nome dessa variável para a gente pôr no filtro aqui também. Vamos pôr aqui MEI, saída ano, igual a hashtag, vamos pôr aqui 2024. Por exemplo, né? A gente está em agosto de 2025, né? Pô, aqui 2024. Se quiser pôr 2025 também tem problema, tá? Tanto faz. Mas sabemos que é uma empresa que começou e deu certo. Provavelmente deu certo. Claro, a gente precisaria investigar um pouco mais, né? Porque, por exemplo, alguém poderia fazer a seguinte pergunta, né? Mas se a empresa saiu do MEI, como que você sabe que ela está numa situação melhor e não numa situação pior? Porque ela pode ter saído porque ela fechou. Essa é uma excelente pergunta. Como que eu sei que ela não fechou? Porque ela está na base de ativos. Lembra que isso daqui eu criei como exemplo? Falei que o Jarbas ele só gera empresa ativa. Se ela está como ativo e ela tem saída do MEI, é porque não tem nenhuma outra categoria abaixo do MEI que ela poderia se enquadrar. Se ela saiu do MEI e ela ainda é uma empresa aberta, é porque ela subiu de nível, vamos dizer assim. Então aqui é uma informação interessantíssima para você trabalhar com o Jarbas Filter. Tranquilo? Então geramos aqui alguns filtros, tá? A ideia é filtrar o máximo para trabalhar oferta, exemplo, mês de consultoria em marketing digital, ativo 6 a 24 meses, faturamento estimado 3 a 6K por mês no estado de São Paulo. O estado é a primeira coisa que a gente vai filtrar. Consultoria em marketing digital, já mostrei para vocês como que faz aqui. Basta você jogar o nome no Google e perguntar qual que é a KNAI. Ativo de 6 a 24 meses, você pode colocar um filtro como ou, por exemplo, né? Vamos pegar aqui os últimos 2 anos. Ao invés de selecionar a atividade do ano 2025, vou dar um zoom aqui de volta. Ó. Se você quer mais de um ano, você pode colocar atividade ano. Ao invés de 2025, você põe o barra. O barra é o ou. Lembra que eu tinha comentado, né? Tá lá no manual do Jarbas também. Coloca um ou, hashtag 2024. Agora ele vai buscar empresas de atividade ano, tanto que começaram em 2024, quanto as que começaram em 2025. Se eu colocar mais um barra aqui, hashtag 2023, o que a gente tem agora? A gente tem empresas que abriram em 2023, ou 2024, ou 2025. Então isso daqui também responde a última pergunta. Então a gente tem bastante filtro para brincar aqui. Né? Coisas bastante interessantes para fazer uma análise de mercado num estado do tamanho do estado de São Paulo. Então o Jarbas ele te permite ter o total controle sobre mais de 60 milhões de leads, exportar o tanto que você quiser. Ah, mas o Excel ele não aceita mais de 1 milhão de linhas. Se você mandar exportar aqui mais de 1 milhão de leads, o que vai acontecer? O próprio Jarbas quebra isso em 700 mil linhas. Então ele vai sair como parte 1, parte 2, parte 3, mas não tem limite de uso. Vamos fechar isso daqui então? Vamos abrir o Jarbas e fazer um pouco disso que eu estou comentando? Olha como que é simples.
A gente já tem a base de dados, vamos criar a lista personalizada com esses filtros. Esse é o filter que o cliente comenta, né? Rodar script. Ele dá esse recado de aguarde processando os arquivos, e aí ele abre a janela para você selecionar a base de dados. Vamos direto aqui no estado que a gente tem interesse. Pode ser o estado de São Paulo, pode ser o estado de Santa Catarina. Essas bases de dados são geradas pelo próprio Jarbas, tá? Então você não tem custo nenhum para fazer isso. Você clica em abrir e aí ele pergunta qual filtro que você deseja colocar e quais colunas você quer exportar desses filtros. Então aqui você combina o filtro que você quiser. Se a gente vir aqui, por exemplo, ó, vamos pegar aqui todos os nossos filtros e vamos juntá-los, separando por vírgula. Ctrl X, vírgula, Ctrl V, vírgula. Não tenha medo de usar um monte de filtro. O Jarbas aguenta, tá? Até hoje a gente não teve reclamação de qualquer tipo de erro que tenha acontecido por conta de excesso de filtro. Claro que esse exemplo aqui que eu estou fazendo, né, é o exemplo só para ilustrar, porque se você coloca um filtro do tipo mês abertas em 2025 e você coloca combinando mês abertas em 2023, ele vai dar zero, porque vai ser um filtro excluindo o outro, né? Porque você não tem 2 anos de abertura da mesma empresa, né? Então, provavelmente vai ter alguma inconsistência, né? Mas, a título de ilustração, é assim que é feita a análise de mercado utilizando o Jarbas. Copiamos todos os filtros que a gente queria. Aí você vem aqui no campo de digite os filtros, cola eles. Colunas exportadas. Aqui você coloca o nome das colunas que você quer exportar. Então, se ao invés das 48 colunas de informação, você por A ou B motivo, né? Você fala assim, para mim só interessa nome, e-mail, telefone, são 2, né? Tem o telefone 1, telefone 2. Né? Nome, e-mail, telefone 1 e endereço. Ele vai sair só isso na lista de Excel. Vamos dar um OK. Ele pergunta onde você deseja salvar. Escolhe uma pasta, dá um nome para o arquivo de filtro de leads que você quer. Vamos colocar aqui teste Jarbas Filter. Vou deixar aqui na área de trabalho mesmo por enquanto. Você dá um OK. E aí basta aguardar, ele fica processando até ele gerar um arquivo final que vai ser igual a esse daqui, só que com os filtros que você escolheu. Ele não vai exportar todas as colunas, vai exportar somente as colunas que você pediu para ele pôr no arquivo de Excel. Bom, eu acho que é isso. Eu espero ter ajudado, né, com esse vídeo. O vídeo ficou um pouco longo, mas é um vídeo que eu fiz personalizado para esse cliente, né, compartilhando a experiência minha e dele, né, para vocês verem como que nós conseguimos utilizar o Jarbas Filter para, de posse de total controle sobre qualquer lead, seja ele 1 ou 60 milhões, realizar uma análise de mercado e exportação, né, seja para critério, seja para atividade de marketing, seja para atividade de estratégia de mercado mesmo, de posicionamento, né, no mercado da empresa, e utilizando um botão, que é um botão basicamente que o Jarbas tem, né, de uma maneira bem simples. E é isso, pessoal. Um bom final de semana para vocês e até a próxima. Volto com mais vídeos sobre o Jarbas. Se você se interessou, basta dar uma olhada aí na descrição, tem o nosso contato. Por favor, entre em contato, a gente adora ajudar as pessoas, adoramos responder também mensagens e dúvidas e curiosidades sobre o Jarbas e assim sucessivamente. Obrigadão, bom final de semana a todos. Até mais, tchau, tchau.